terceira semana do tempo comum, quarta-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Disse Jesus: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo que a manada se atirou monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Amados irmãos e irmãs, emblemático esse texto de Mateus. Vejam, até o capítulo 8, este que nós acabamos de escutar, alguns trechos, todas as vezes que Jesus se revela ou que alguém fala da identidade de Jesus, nunca é os discípulos. Eles têm dúvida, os apóstolos não conseguem dizer quem ele é. Domingo passado nós escutamos o trecho de Mateus, no qual, quando Pedro consegue dizer que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, ele torna-se o fundamento da fé da igreja. Os discípulos precisam crescer naquela que é a revelação de Cristo. Mateus utiliza essa dinâmica interessante. Tem um segredo. Jesus diz: "Não conte para ninguém." Constantemente acontece isso. Agora encontramos 2 endemoniados, tão violentos que ninguém conseguia passar perto deles. Meus irmãos, minhas irmãs, esta figura dos 2 nos evangelhos significa o testemunho. Então, verdadeiramente, o mal habitava o coração daquelas pessoas, daquela região. Tanto é verdade que eles se sentem indiferentes se aqueles homens foram livres ou não daquele demônio que os possuía. O que interessava? A manada de porcos. É tão terrível a condição de pecado, é tão terrível a desgraça que o pecado traz na vida do ser humano, que para o povo judeu, os porcos, que era uma categoria baixíssima de animais impuros, importavam mais do que a vida desses 2 homens. Essa é a condição que o pecado nos traz. Observe na sua própria história. Quando nós nos permitimos viver situações graves de pecado, a graça, a nossa imagem é desfigurada daquela que é a imagem e semelhança de Deus. De maneira que quando que o arrependimento chega no nosso coração, existe contrição, existe espiritualidade, existe proximidade com Deus. Não é os homens, os 2, não são aqueles guardadores dos porcos que identificam quem Jesus é. São os demônios. Viestes nos perturbar antes do tempo? Que tempo é esse? Chegou o tempo da graça? Este evangelho nos começa dizendo que Jesus começa a anunciar o início de um tempo novo, o tempo do reino de Deus que se instaura no meio deles. E o reino de Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, se aqueles 2 homens, sendo libertos por Jesus, o encontram, significa que o tempo da graça iniciou. Na nossa vida, nós já permitimos que o tempo da graça nos alcance? Já conseguimos colocar valores, situações sagradas da nossa própria história que são mais importantes do que aquilo que temos, do que aquilo que possuímos? Ou estamos preocupados ainda, me perdoe a expressão, com a manada dos porcos? Essa precipita-se pelo mar, essa vai embora, acaba, o tempo passa. A graça de Deus, a presença de Jesus não. Possamos abrir o nosso coração, a nossa vida,
para que no dia de hoje, esta graça que Cristo quer fazer hoje, de nos libertar de qualquer prisão, de nos libertar de qualquer coisa que nos afaste dele, torne-se de fato para nós o desejo da nossa vida e do nosso coração. Em louvor de Cristo. Amém. E que ele nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.